Abençoada a Igreja de Cristo, graça e paz. Ele vive, Ele reina para todos sempre. Ele é nosso único e suficiente Salvador, que nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue. Creia, nos comprou, nos lavou e perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Creia, pois Hebreus 10,14 afirma que Jesus Cristo, por único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre. Nele nós cremos que temos a vida eterna, ou seja, salvos uma vez e salvos para sempre. É Ele mesmo quem garante a nossa salvação, como em Adão era garantido os nossos pecados. Em Cristo é assegurado e garantido pelo seu precioso sangue o perdão eterno dos nossos pecados. Logo, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Leia isto em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. E para confirmar uma vez por todas a nossa salvação, leia Filipenses capítulo 1, versículo 6, que afirma: estou plenamente certo de que aquele que em vós começou a boa obra também há de completar. Logo, a nossa salvação, ela é eterna, sim, ela é para sempre. Queira ou não, sistema enfermo, perverso, cuja teologia nega a soberania de Deus, não creia e nem ensine esta verdade, porque lhe falta conhecimento mediante revelação de Jesus Cristo. Isto está escrito também, leia lá em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 10, quando o apóstolo São Paulo afirma: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens, pois não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia é um livro público, ou seja, todos podem ter acesso à Bíblia, pode, mas o entendimento da palavra da Bíblia está restrita ao Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos dar a revelação e a perfeita interpretação de quem é Deus e como Deus age na sua absoluta soberania, cujos desígnios não podem ser frustrados. Ou seja, a Bíblia é um livro onde todos podem ler, mas o entendimento é exclusivamente dado aos eleitos segundo a vontade do Pai, que ilumina os nossos corações. Veja isto em Efésios capítulo 1, no versículo 15 diante, que diz: por isto também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de orar, de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Existe outra palavra também que descreve que esta sabedoria é uma sabedoria predestinada para os eleitos, e o código do entendimento das escrituras espiritualmente é exclusivamente dada pelo Espírito. Sim. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 6, disse Paulo: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito,
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Mas Deus não revelou pela teologia, não. Não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Logo, o entendimento da Bíblia Sagrada não é algo de forma natural, ainda que muitos têm feito e afirmado que assim é, estão mentindo e muitos têm tropeçado na palavra. Outra palavra afirmada pelo apóstolo São Paulo: quando não há o desvendar por revelação do Espírito das coisas referentes a Deus e da sua palavra, como diz aqui, o Senhor nos dá pleno conhecimento. Acabamos de ver ali em Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 15, quando diz que nele temos pleno conhecimento. Coisa que muitos podem entender algumas coisas na Bíblia, mas não o pleno. O pleno conhecimento é dado somente aos eleitos quando Deus ilumina os olhos do coração. E através do seu Espírito nos dá o perfeito entendimento de coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviu, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a palavra também disse que Deus pré-ordenou esta sabedoria, que vem da mesma palavra predestinou, esta sabedoria dos seus mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. E esta sabedoria ela está presente na Igreja de Cristo desde a sua ressurreição e foi dada com pleno entendimento através dos apóstolos e principalmente apóstolo São Paulo, que escreveu aí 14 epístolas, e estas 14 epístolas nós chamamos de o filtro da Bíblia toda. Logo, é nestas epístolas que nós obtivemos da parte de Deus o entendimento perfeito, é da parte das Escrituras também que nós temos o conhecimento da nossa salvação eterna e para sempre, uma vez por toda, também mediante a revelação do Espírito. E é através das Escrituras também que nós aprendemos a buscar somente o favor de Deus e não o favor dos homens, agradar a Cristo e não agradar a homem, e viver o Evangelho que não é segundo o homem. Gálatas 1, 10 a 12 afirma esta verdade. E uma vez que nós buscamos o favor de Deus, o que significa o favor de Deus? O favor de Deus significa o repouso de Deus. Veja isto em Hebreus capítulo 4, no versículo 1 a 3, afirma esta verdade, que o favor de Deus para a igreja, nos dias que estamos vivendo como igreja, desde a ressurreição de Cristo, significa o favor de Deus para que a igreja não viva atemorizada ou com medo do ontem, do hoje ou do futuro. É uma igreja que confia na fidelidade de Deus, porque sabe em quem tem crido e sabe que Deus é fiel e não muda. Que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele está no controle de tudo, de todas as coisas, especialmente das nossas vidas. E que Ele mesmo tem desígnios os quais não podem ser frustrados. Leia isto em Jó 42, 1 e 2. E a sua palavra, quando ele afirma em Mateus, que passe o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Logo que estamos vendo e ouvindo nos dias que estamos vivendo, e o que viveu a igreja primitiva, tudo estava de acordo com os desígnios de Deus e Ele mesmo no controle. A palavra em Hebreus capítulo 3, versículo 8 afirma: Jesus Cristo ontem, hoje e o será eternamente o mesmo. Ok? Logo, o favor de Deus para nós, igreja de Cristo, como também foi para os nossos irmãos primitivos, é o mesmo, Deus não muda. Este favor significa o repouso, e para entrarmos neste repouso não tem outra forma, é somente pela fé, a fé no Evangelho, boas novas, anunciada pelos apóstolos e principalmente pelo nosso amado
apóstolo São Paulo. E por revelação, como nós acabamos de conferir. Veja agora como entrar neste repouso. Porque a igreja, parte dela, não está neste repouso. Nós temos visto que também a igreja, por desígnio de Deus, está passando por apostasia. Alguns estão apostatados da fé. E a igreja remanescente, ela tem vivido este repouso. Está aqui alguém diante de vós aí, através deste vídeo, falando aqui agora, que vive este repouso. E glória a Deus por isso, por revelação e por fé no que diz a Escritura. É a única forma. Quer repousar? Só por fé. Ouvindo o Evangelho, não ouvindo qualquer tipo de pregação que vem em nome de Evangelho, que não é Evangelho. Há um só Evangelho, a Bíblia fala, Atos capítulo 20, versículos 32, que é o Evangelho da graça, ok? Só ele tem poder para edificar e dar herança a todos que estão santificados. Logo, nós temos da parte de Deus a oportunidade, pela palavra, pelo Evangelho, de entrarmos neste repouso. Não como ensina o sistema enfermo, que este repouso significa a vida eterna. Não, a vida eterna está assegurada, independentemente do que eu faço, eu deixo de fazer. Adão me matou, o segundo Adão me deu vida. A minha vida eterna está assegurada em Cristo. Agora, quanto a viver e desfrutar da minha herança aqui no meio dos santos, como lemos em Efésios, eu preciso ativar a fé que vem pelo ouvir a palavra de Cristo e continuar vivendo o Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo vive pela fé, Romanos 1, 16 e 17. Veja Hebreus 4, 1 e diante, que afirma: temamos, portanto, que, tendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas do Evangelho, como que deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei, na minha ira não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, a igreja remanescente da graça é uma igreja que vive o favor de Deus, que significa repouso. O favor de Deus significa o crente viver a sua herança em Cristo. Gálatas 3:29 afirma: estes sois de Cristo, também é descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas capítulo 3:29 afirma esta verdade. Também Gálatas capítulo 3, versículo 13 afirma: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que nós recebêssemos o Espírito da promessa e recebesse a nossa herança. Isto está escrito em Gálatas 3:13. Logo, a palavra que acabamos de ler diz que muitos não entram neste repouso porque não procede de fé. E Romanos 14:23 diz que tudo que não procede da fé é pecado. Então, para entrar no repouso é preciso ouvir as boas novas, que é evangelho. Eu volto a dizer, não é qualquer pregação, porque só existe um evangelho. O evangelho da graça de Deus, o evangelho pregado pelos apóstolos, principalmente por Paulo. Paulo, que recebeu toda a revelação a respeito dos desígnios de Deus. Isto está escrito lá em Atos, também no capítulo 20, fala este respeito. Logo, como igreja, nós, para estar neste repouso, temos que estar por fé, não por obras, sacrifícios, tradições, costumes, pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Tradições e costumes de homens pervertidos, diz a palavra, cuja mente é pervertida e desviados da verdade, desviados do Evangelho. Não esqueça, é tempo de apostasia. Logo, como igreja de Cristo, nós temos o favor de Deus, que significa o repouso de Deus. Acabamos de ler em Hebreus 4, 1 em diante. E lemos que a Escritura só pode ser entendida plenamente pelo revelar do Espírito
de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Creia, igreja, graça e paz.